a questão de dar nomes, por exemplo. A gente tá pensando um pouco essa coisa da infância, eu vim pensando nisso. Como que eu, para ter acesso a estudo saber o que era gênero, né? Essa coisa da construção do papel social, de demanda social de feminino e masculino. Eu só fui entender isso na graduação. Eu estava na universidade. Isso não fez parte da minha formação. Né? Meninas hoje em dia, no TikTok, no Instagram, já estão ouvindo falar de gênero, feminismo, nananã. Enfim, né? Outro dia eu dei uma aula para uma turma de adolescentes. E aí, vocês já ouviram falar em gênero? E todo mundo já, nananã. E quis falar. Gente, isso foi uma descoberta muito tardia na minha vida, né? Então, assim, eu aprendi a dar nome pra coisas, pra violências, quando eu já tinha 20 anos. Ou mais. Então, assim, é um desconforto. A gente falando dessa coisa da necessidade de proteção às crianças. A gente sabe, a nossa geração sabe muito bem, de desconfortos que a gente sentiu e não conseguia nomear. A gente sabe, a gente procura na nossa história, assim, né, da nossa infância, em relação a pessoas que frequentavam a nossa casa, né, com a coisa do vizinho, isso aqui. Que a gente sentia algo estranho, mas não sabia o que era, né? E principalmente meninas que estão acostumadas a serem abusadas o tempo todo e não se dão conta a ser abusadas o tempo todo e não conseguem. Assim, sentem o incômodo, mas não entendem direito por quê. E a gente sempre acostumada a se colocar em dúvida. Sexual demora a entender. Né, um processo também que silencia a gente para que a gente não reconheça a violência. E esses tipos de debate não fizeram parte pra gente. A gente conseguiu nomear muito mais tarde. Da mesma forma que as pacientes que eu pesquisei não sabiam nomear uma violência e falar: olha, eu sofro estupro marital. Né? Casei contra a minha vontade, não quero continuar casada. A paciente que fala: eu namoro o médico, o enfermeiro fulano, mas não gosto de namorar com ele. Né? Que você via ali no prontuário que ela era estuprada pelo enfermeiro todo dia. Né? Que não era um consentimento, ela estava sendo passando por uma espécie de coerção. Então, o envolvimento social, expor essas coisas, não expor a vítima necessariamente, faz a gente nomear coisas que são importantes. Sim. Porque esse desconforto, essa violência, ela tá existindo aí há muito tempo e agora a gente tá começando a conseguir falar de algumas formas, né? Expor isso de algumas formas, nomear as coisas, né? A própria questão, gente... Nomear as coisas, não foi erro, crime. A lobotomia foi feita em várias mulheres, sem autorização, várias crianças, tá? Meninas de 9 aos 15 anos. Sem autorização, por quê? E aí também tem uma coisa externa, né? A gente tá falando de história do Brasil. Assim, há muita demanda de fora para que a gente dê conta das nossas violências. A Lei Maria da Penha teve uma pressão externa, por exemplo, né, de 2006. Né, do tipo, gente, um país que mata tanta mulheres, no qual elas estão tão vulneráveis. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo, né, sobre isso? Né, tem toda a movimentação da ONU, do pós-guerra. As crianças, né, os últimos documentos que eu peguei de criança lobotomizada, o juiz de menores já tá pedindo uma satisfação. Então, quer dizer, depois do Código de Nuremberg, em 47, com o assassinato de vários judeus, minorias e muitas crianças enviadas para campo de concentração e mortas lá, houve-se assim, a necessidade mundial de se preocupar com crianças como seres humanos também. Novamente. De falar, gente, tem que ter alguém ponderando sobre isso. E aí você vê, mesmo na documentação do Brasil, como que essa pressão social, né, começa, tipo, os médicos, olha, o que vocês estão fazendo? Precisa de uma autorização. Então parece uma coisa pequena, mas isso é enorme. Esse debate ético, né, ele é importante em todos os campos, assim. E a gente precisa falar, né, precisa nomear as coisas. Precisa ter uma jurisprudência que olhe para essas minorias. E culturalmente a gente tem que aprender a olhar, nomear e intervir nessas violências, né? E acontece isso, assim, com a gente divulgando essas coisas, falando com as pessoas próximas da gente, né? O processo educativo é isso, é ouvir, escutar, aprender ouvindo, né, encontrar formas de ter acesso a informações, né? Quem trabalha com educação sabe, minhas amigas que trabalham com crianças estão recebendo de forma muito constante denúncias de assédio dentro da própria família, de meninas na escola, né, que são abusadas pelo namorado da avó, pelo pai, enfim, né? Porque elas estão começando a ter alguma informação que fala, opa, isso aqui tá errado. Sexual. Não tá acontecendo mais. A gente tá falando mais sobre, as pessoas estão conseguindo verbalizar, identificar, dar nome à violência e pedir ajuda. Tenta direito, garota.